Eu conto histórias de vidas barradas por uma ideia que se impôs pela força. Essa ideia virou milhares de toneladas de aço, concreto e cimento no Xingu, um dos grandes rios da maior floresta tropical do mundo. O nome que deram a essa ideia é Belo Monte, porque a violência também no ato de nomear as coisas. Há quase um gozo. Belo Monte é uma hidrelétrica que só produz energia uma parte do ano, porque na outra parte do ano a água do Xingu encolhe, seca, esconde-se. Belo Monte é uma construção de ruínas. O Brasil é um grande construtor de ruínas. O Brasil constrói ruínas em dimensões continentais. Dias atrás me perguntaram o que o rio falaria se pudesse falar. Mas se o rio fala, a gente não entende. Há que se habitar a pele do rio para escutá-lo. Mas mesmo o humano que o habita é apenas um micróbio, às vezes uma micose, uma pequeniz vivendo nos poros do rio. Andamos sobre a carne do rio, mas não habitamos de fato, porque não alcançamos a linguagem do rio. Para nós tudo é ruído que não se distingue. Então, o rio é explodido por dinamite. E há um longe que dói, e tudo silencia. O rio não está morto. Apenas uma parte dele está muito ferida, mas soa como morte, porque deixamos de ouvir até mesmo o ruído. O silêncio do Xingu é um barulho terrível. Ele nos deixa em suspense, em suspenso. O silêncio do Xingu é uma iminência de algo, um à beira de. É nesse ponto que estamos, na véspera. O Xingu hoje é uma véspera. Os indígenas sabem, os ribeirinhos sabem, os brancos não sabem. Eu conto histórias de vidas barradas porque não entendo o rio. Minhas histórias nascem dessa impossibilidade de alcançar a linguagem do Xingu. Há mais de 10 anos eu deito meu corpo na língua desse rio. Esfrego minha pele na dele, tento arranhá-lo com as minhas unhas. E sei que o Xingu é mulher. Mas não há linguagem para mim. Então eu escuto as pessoas que mais perto chegaram de habitar o rio. Eu escuto os humanos, aqueles que compartilham as mesmas cordas vocais que eu. O primeiro a me mostrar que as palavras podem ter as mesmas consoantes e as mesmas vogais e mesmo assim não serem as mesmas, foi um homem chamado Otávio das Chagas. Esse nome, eu saberia em seguida, era profecia. Otávio das Chagas nasceu na ilha de Serra, uma das milhares de ilhas do Xingu. E seu corpo foi determinado por essa experiência, a de viver sobre a terra, entre águas. Otávio se fez pequeno para se mimetizar na floresta e não pesar sobre a barriga do rio ou deslizar sua canoa. Quando Otávio voltava para a terra, ele sabia que o rio tinha menos peixes para fazer cócegas em seu corpo de água. E agradecia. Eu já conheci o homem arrancado por Belo Monte. Não sei se vocês já viram um homem arrancado. É terrível. O horror não está na sua imagem, mas na sensação que ele provoca. Porque o corpo está inteiro lá, mas lhe faltam partes. Vou contar como eu soube disso. Otávio já estava com sua família na periferia de Altamira, numa casa alugada. Era o ano de 2014 e ele, aos mais de 60 anos, descobria sua primeira fome. Belo Monte o havia tornado um pescador sem rio e sem peixe. Otávio falava, mas ele não tinha palavras. Ele estava ali porque assinaram um papel que não era capaz de ler. As manchas no papel, estas que ele não pode decifrar, lhe roubaram tudo. Ele desapareceu no corredor apertado da casa e voltou de lá com uma pasta de plástico. Nela ele guarda os papéis que não decifra, mas que vão tirando nacos da sua vida. Dentro daquela pasta estão as balas perdidas de Otávio das Chagas, as balas achadas. Ele me mostra porque acredita que eu possa ler os papéis,
Mas eu não sou boa leitora de sentenças de morte construídas com letras de advogado. Eu pergunto da vida. E Otávio quer me dizer algo, mas as palavras que chegam até mim se desencontram. Elas alcançam meus ouvidos, mas nada dizem. São palavras esburacadas. Perdemo-nos uns dos outros naquela casa do desespero. Ao redor de nós, Altamira ruge. Ela já é a cidade mais violenta do Brasil, mas nós ainda não sabemos. Seu filho Francisco então faz um gesto. Ele aponta para o seu próprio corpo. Aqui, aqui. Essa cicatriz foi quando um machado caiu no meu pé lá na ilha. Eu tinha 2 anos. Passo então a percorrer com meus ouvidos e passo a escutar as cicatrizes de Otávio das Chagas. Eu finalmente começo a entender. São as chagas de Otávio que me contam, porque as chagas são tudo o que lhe restaram. Seu corpo é seu nome. Otávio das Chagas é um refugiado do seu próprio país. É um refugiado em seu próprio país. Entendam o que eu demorei a entender. Quando alguém é obrigado a deixar seu país, sua pátria ou sua mátria, sua terra por causa de fome, guerras ou epidemias, quando alguém é arrancado de seu país pela geopolítica dos que detêm o poder e os privilégios no planeta, há algo que fica, há um resto, há uma materialidade que conta que essa pessoa viveu, mesmo que sejam ruínas, mesmo que sejam seus mortos. Mas quando alguém tem uma ilha afogada, como aconteceu com Otávio das Chagas, a memória vira água. Não há nada que dê materialidade à sua história. Tudo que dizia que ele teve uma vida, amou Maria, fez 9 filhos, foi alegre e triste, foi quase violento, mas se amansou, tudo isso se liquefez. Até os ossos do seu pai se perderam. Então ele e o filho apontam para o próprio corpo e desenham um mapa nos ossos, na carne e na pele. Contam a história de cada cicatriz. Entendi naquele momento que o horror dos refugiados de Belo Monte é o horror de ser reduzido ao território do próprio corpo. Otávio só podia contar com as cicatrizes das suas chagas para dizer que existia. Era um homem à deriva na sequidão da cidade, ancorado apenas em si mesmo. Qual é o nome dessa violência? Vocês sabem? Entendi ali que se tratavam de palavras cicatrizes. E desde então eu escuto palavras cicatrizes, também com os meus dedos. Os refugiados de Belo Monte não têm apenas corpo, têm livros de cabeceira. Dias atrás eu fui com Otávio das Chagas e sua família até a ilha de Serra, onde ele nasceu. A ilha hoje está debaixo do paredão de Belo Monte. Sobrou apenas uma ponta. E nós navegamos até lá depois de transpor a barreira com nossos pés. Mas os seguranças nos expulsaram da ilha, porque são eles agora os guardas diante de todas as portas. Expulsaram Otávio das Chagas em nome da segurança do seu corpo. Lá embaixo, há os ossos do pai de Otávio. Há a memória de uma vida toda, literalmente esmagada pelo paredão de Belo Monte. O rio agora tem banzeiro. Desde que construíram ruínas sobre o corpo do Xingu, há horas do dia em que ele se encrespa, contorce seus braços e pernas nos braços e pernas do vento, há também bunda e seios. Essa dança furiosa é quase erótica. O banzeiro não deixa ninguém passar. É redemoinho, vórtex. O rio expulsa todos do seu corpo barrado. Nessas horas, o rio quer ter raiva sozinho. As palavras cicatrizes de Otávio das Chagas me lançam num banzeiro de águas interiores. E é lá onde eu estou até hoje. A escrita, essa que faz manchas no papel, essa que está na pasta de Otávio e de tantos outros refugiados de Belo Monte, essa que arranca tudo, essa que é assassina, é uma das principais armas das elites em várias épocas da história do Brasil. A escrita é muito de um muito. Mas é também uma arma para subjugar, oprimir, escravizar todos os outros que narram a vida pela oralidade, pelo corpo do rio, das árvores, das pedras, de mapas feitos de outra matéria.
Essa não é uma frase tentando ser poética. Essas não são muitas frases em busca de efeito. Apenas são. Eu conheço os mortos dessa escrita. Eu vi o seu sangue. Eu senti o cheiro de seus cadáveres. Eu ouvi os gritos daqueles que os amavam. Eu estava no seu enterro. A escrita no Brasil é essa que escreve para deixar de fora. É também a dos poderes do direito e da medicina que estupram os ouvidos para manter os muros. Como então eu, que fiz da escrita meu ser e meu estar no mundo, uso esse instrumento violento para denunciar a violência? Ao fazê-lo, não estou também eu legitimando a supremacia de uma narrativa sobre a outra e assim perpetrando um ato violento? Silenciei horrorizada. Aprendi em 30 anos de reportagem que só podemos andar pelo mundo carregando nossas contradições. Otávio das Chagas me ensinou que devo seguir com o meu gesto de escrever, mas sem negar a violência desse gesto. Escrever é fazer marca também no meu corpo. Há também em mim palavras cicatrizes. Também eu me torno um livro de cabeceira. E nessa posição testemunhei Otávio das Chagas peregrinar por 3 casas diferentes. E nenhuma delas é a sua casa. Os homens da empresa decretavam: isto não é uma casa. Para sua casa no Rio. Para eles, o conceito de casa é o do Leblon, o da Vila Madalena, ou do Moinhos de Vento. Para Otávio das Chagas, casa é o telhado de Babaçu e também o ar que entra pela porta jamais fechada. São as fruteiras da floresta e os peixes no rio. É a roça e a liberdade de não ir para a roça. É a cutia e a paca no mato. O canto dos macacos guariba na madrugada. Casas são também os vizinhos e as brincadeiras no pôr do sol. É o futebol dos meninos e das meninas. É onde se amarra a rede para quem chegar. Mas essa é casa. Não estava escrita nos papéis dos homens da empresa. Quem diz o que é uma casa? Quem diz quem é aquele que é? Otávio das Chagas e sua família foram do aluguel para o reassentamento, do reassentamento para uma casa doada. Nunca chegaram em casa. Não chegarão enquanto não houver rio. Ribeirinhos como ele chamam a cidade de rua. Vou para a rua, vim da rua. Otávio das Chagas está na rua, o que significa que está fora. Hoje ele está um habitante do fora. É também por estar fora, dentro, que Otávio das Chagas e tantos são refugiados em seu próprio país. Mas ser ribeirinho, beiradeiro, é ser um habitante do entre mundos. Os antepassados do que se chama beiradeiros ou ribeirinhos no Brasil foram carregados do nordeste do país no fim do século XIX para cortar seringa, para fazer borracha na floresta amazônica. Fugiam da seca de séculos de jugo nas mãos aneladas dos coronéis. Na selva foram submetidos a relações de trabalho muito semelhantes às da escravidão. Mataram indígenas e foram mortos por indígenas. Muitos fizeram famílias com mulheres indígenas, às vezes pelo sequestro e pelo estupro. Na Segunda Guerra, outro exército de nordestinos pobres foram levados até a floresta para produzir borracha. Em cada uma das vezes, sempre que o interesse comercial despencou, foram abandonados na mata pelos patrões. E ali criaram um modo de viver que fez da margem não uma experiência de exclusão, mas de liberdade. Navegar entre os mundos, tendo como fronteira o corpo do rio, tornou-se uma estratégia de sobrevivência. Os beiradeiros pescam e caçam, quebram castanha, tiram açaí, plantam roça, fazem farinha, às vezes criam galinhas. Podem cortar seringa se o preço estiver bom, garimpar um pouco quando aparece uma fofoca de ouro. No passado caçaram muita onça. Ser ribeirinho é estar aqui e ali, é ser isso e também aquilo. Ser ribeirinho, habitante das beiras, é ser múltiplo e é ser entre. Eles, que eram pobres, ao serem abandonados pelos patrões como carne barata e já exaustivamente usada, apropriaram-se do próprio corpo. É comum ouvir os descendentes desses primeiros seringueiros proclamarem com orgulho: nunca ninguém mandou em mim, ou nunca tive um emprego. A liberdade está em se mover,
pelo rio, pelas lidas, pelos desejos. Mas como se mover num rio agora barrado? Quando a pressão pela terra aumentou na Amazônia e os grileiros avançaram para perto das margens com seus pistoleiros, muitos beradeiros ocuparam as ilhas do Xingu. Era o último reduto de resistência. Não de uma vida, mas de uma saga. Da sequidão do semiárido nordestino aos excessos do rio. E então, Belo Monte afogou as ilhas. E os beradeiros foram reconvertidos em pobres, agora urbanos. Perguntei a alguns deles, o que é ser pobre? Ser pobre é não ter escolha. Do que comer, de onde ir e de onde vir, do que fazer ou não fazer. Ser pobre é não ter escolha sobre o desejo. Perguntei a eles o que é ser rico. Ser rico é não precisar de dinheiro. É preciso entender também isso. Os beradeiros não são apenas vítimas de uma ideia de desenvolvimento que mata. Esse é um olhar redutor para a enormidade do que são. Os ribeirinhos do Xingu e de outros rios amazônicos carregam no corpo uma insurreição. São a encarnação de um levante. Enquanto o que se chama de Brasil vivia isso e aquilo, eles fizeram uma revolução. Na margem e à margem do Estado. Tornaram-se uma experiência totalmente singular, que subvertia o poder ao subverter o movimento da vida, que questionava todas as estruturas. Tornaram-se uma experiência única, não como entes da floresta, mas como entres. E então, o Estado chegou. Não para garantir direitos, mas para construir ruínas. E as ilhas quilombos viraram água. As árvores mortas estendem seus braços acusadores em direção ao céu, e a pele do rio apodrece. A água agora cheira a cadáver, mas não é o rio que morre. Somos nós, aqueles que sempre temeram a catástrofe na larga noite do mundo, e agora se tornaram a catástrofe. Eu quero contar para vocês que eu escuto as vidas barradas do Xingu, e fracasso em convertê-las em palavras. Fracassar é uma condição de quem escreve. A vida sempre escapa, a vida transborda, a vida é maior. A vida flui na palavra, mas não aceita ser barrada por ela. Quem me ensinou que escrever é um ato do corpo, no corpo, foi o Xingu. E o que eu tenho para oferecer sou eu mesma. Esse corpo feito de palavras cicatrizes. Esse corpo tragicamente insuficiente, mas presente, aqui. Hélio Alves da Silva, um pescador que virou poeta quando foi apertado do rio, me disse que a gente perde todas as lutas se contar apenas como um. Mas podemos romper as barragens se nos tornarmos eu mais um, eu mais um, eu mais um. Muito obrigada.